Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Nós vamos ler do 6 ao 10 apenas. Versículo 6 diz assim, vou ler na NVT. E agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Versículo 9. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Volta para o versículo 6, para a gente começar. E agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continue a seguir. A proposta do Evangelho é fazer com que você tenha uma experiência de salvação e não para na experiência, mas continua seguindo. Eu quero falar com você hoje sobre um tema que para mim custa caro, como pastor. Para mim custa muito caro. É quando uma igreja, ela esquece de quem ela é. Acabamos de falar sobre propósito missionário. O nosso propósito como discípulos, de investir na obra de Deus. Esse tema é caro. Esse tema, no campo da teologia, é falado sobre a eclesiologia, a natureza da igreja. Para que ela existe? Para que essa igreja existe? Então, quando a igreja esquece de quem ela é, a gente precisa, de fato, rever a nossa trajetória como povo da aliança, como povo de Deus. Há uma pergunta que em todo tempo eu e você precisa fazer. É uma pergunta que deve nortear a nossa vida. Para onde estamos indo como povo da aliança? Só que o problema é que a igreja, ela faz perguntas erradas dentro do seu tempo. Por exemplo, estamos crescendo? Quando você encontra um grupo de pastores, às vezes eles falam assim, minha igreja tem 10 pessoas, ou tem 20 pessoas, ou tem 30 pessoas, ou tem 40 pessoas, minha igreja tem tantos membros. A pergunta é errada. Estamos crescendo? Nós tivemos essa semana aqui reunião com os líderes de grupo pequeno, nós estamos com 20 pequenos grupos, nós temos 350 pessoas envolvidas em grupos pequenos de estudo. E não é ser apenas uma igreja com números de grupo pequeno. Olha como temos grupos, olha quantos líderes temos. Não é sobre isso. Pergunta errada. A pergunta é, nós queremos que essas pessoas estejam sendo cuidadas, discipuladas e ensinadas pelo Senhor. Mas geralmente a gente faz assim, estamos crescendo. Ou a gente faz outro tipo de pergunta. Nossa igreja está enchendo? Os nossos cultos são bons? Pergunta errada. A gente sai daqui medindo o culto, né? O culto não foi tão bom. O culto talvez faltou alguma coisa aí que não sei o que explicar. Sim, eu sei o que é. Eu posso explicar para você. Você deixar de ser mais orgulhoso e se tornar mais humilde e saber que o culto não foi feito para você, foi feito para ele. A pergunta mais importante que eu e você precisa fazer ao ler o capítulo que lemos, né? É se ainda somos quem Deus nos chamou para ser. Essa é a pergunta certa. Nós como igreja, nós somos quem Deus nos chamou para ser. Nós não somos um ajuntamento de pessoas, um grupo social, nós não temos esses ambientes ministeriais para reunir, bater papo, como um clube, não. Nós somos o povo de Deus em missão. E a missão não é da igreja, a missão é de Deus. E Deus chama a igreja para participar da sua missão, sendo o sal da terra, a luz do mundo.
É diferente. Existe uma diferença enorme entre existir como igreja e ser igreja. Eu existo como igreja, mas eu não sou uma igreja. É possível aqui nessa igreja a gente fazer isso, irmãos. A gente manter os cultos cheios, o templo cheio, de manhã e noite, nos 2 cultos, mas ao mesmo tempo perder a nossa identidade como povo de Deus. Aqui eu não estou falando de identidade denominacional, eu estou falando de identidade bíblica, identidade de um povo que Deus chama para si para ser santo, um povo que Deus chama para si para ser missionário, um povo que Deus chama para si para viver o plano de Deus. É possível muitas vezes, fazendo as perguntas erradas e vivendo de maneira errada, a gente continuar cantando os mesmos hinos. A gente continuar levantando as nossas mãos, celebrando domingo a domingo, uma vez por mês pelo menos, a ceia, a mesa do Senhor. Dominicalmente ouvir sermões que nos faz refletir e chorar muitas vezes, mas ainda assim, aos poucos, preste atenção, ainda assim aos poucos, deixar que outra história molde o meu coração. Não a história bíblica, não a história de Deus no mundo, mas outra narrativa, outra história. No Novo Testamento a gente encontra, irmãos, igrejas, principalmente as igrejas paulinas, né, que Paulo abre, elas se reuniam em nome de Cristo, porque Cristo era tudo para aquela igreja. Mas existem mensagens como essa que Colossenses está escrevendo, que de fato é para consertar o rumo da igreja. É permitir que aquela igreja se torne uma igreja com propósito. Eles muitas vezes se permitiam estar nos cultos, eles gostavam de se reunir, mas aos poucos foram colocando outros adereços, outras coisas menos importantes. Eu sigo a Jesus, mas preciso de algo a mais. E Paulo vai corrigir isso. Talvez o maior perigo da igreja hoje não é a perseguição. Talvez o maior perigo da igreja seja a substituição. Ó, frase boa para você pôr no seu Instagram. O maior perigo da igreja não é perseguição, mas é substituição. Aí você dá o crédito, pastor Reinaldo. Substituição de quem? De Cristo por algo. Perseguição, muitas vezes vimos aqui com a missão Portas Abertas, os irmãos morrendo em nome da igreja. Os irmãos morrendo em nome de Cristo. Os irmãos morrendo pelos irmãos mesmo. Pessoas morrendo por elas, porque elas são familiares à mesma fé, ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor, morrendo porque creem em Jesus. O maior perigo da igreja é a substituição. É quando eu e você trocamos Jesus por outro Deus. É quando eu e você trocamos Jesus por outra coisa. Tudo que é colocado no lugar de Deus é o quê? Idolatria. Mas colocar Jesus de lado, irmãos, muitas vezes parece muito forte para nós. Mas quando eu e você colocamos Jesus ao lado, e por exemplo ao lado de outras referências, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito fácil, você vai entender. Jesus, eu sou crente, né? Eu tenho Jesus, mas eu também tenho uma ideologia política. Eu tenho Jesus, mas a minha paixão por Jesus, mas a minha paixão maior é pelo esporte, seja A, B ou C. Eu tenho Jesus, mas a minha paixão maior é meus negócios. Quando eu coloco ao lado de Jesus alguma coisa, eu estou substituindo. O maior perigo da igreja talvez seja esse. A igreja de Colossos, que Paulo está escrevendo, não estava abandonando a Jesus. Ela apenas começava a acreditar que Jesus sozinho já não era suficiente. Eu preciso de Jesus e mais alguma coisa. Eu preciso de Jesus e ler o horóscopo na segunda-feira. Eu preciso de Jesus e andar com $1 na carteira. Eu preciso de Jesus e ter um trevo na carteira. Eu preciso de Jesus, mas eu preciso de outras coisas. Eu estou colocando em coisas aqui relacionadas à cultura popular que nós temos. Mas existem outras coisas muito mais profundas que a gente coloca ao lado
de Jesus ou até substitui. E toda vez que Cristo deixa de ser suficiente, irmãos, a igreja começa a esquecer quem ela é. Toda vez que eu e você substitui Cristo, a gente se esquece do nosso propósito. Para que ter grupo pequeno? Vamos fazer culto todo dia, vamos arrecadar dinheiro, vamos falar para o povo que o povo vai ser próximo, porque Deus é com eles, porque eles nasceram para ser príncipe e não... É isso mesmo? É o que eu vejo muitas vezes nessa cidade. Gente falando em nome de Deus com propósito que não é o propósito que Deus ensinou para nós. Hoje eu quero convidar você a pensar um pouquinho mais profundo e fazer comigo um exercício espiritual. E durante esse momento que eu estou falando, que você possa não apenas olhar a igreja como uma instituição, mas pensar em nós, como povo, pensar em nós como comunidade, pensar em nós como família espiritual, pensar de maneira sincera quem somos nesse processo chamado missão. Qual é a nossa identidade no reino? Se Jesus entrasse hoje, irmãos, em nossa igreja, presta atenção, isso aqui é muito sério. Se Jesus entrasse hoje na nossa igreja, ele reconheceria em nós, não era a igreja, a denominação. Se ele entrasse agora pelaquela porta, Jesus, ele reconheceria em nós a comunidade que ele comprou com seu sangue. É muito apertado, é muito sério isso, né, irmãos? Se Jesus entrasse agora, ele olhasse para nós e falasse assim, essa igreja que eu redimi? A pergunta é, e aqui não é o status, a imagem, é quem somos, porque eles são do meu e o seu coração. Ainda que você fale, ele já conhece, ele sabe os seus desígnios e propósito. Eu não estou falando de parede agora, eu estou falando de comunidade, de aliança, eu estou falando de gente. Se Jesus entrasse por essa porta hoje, ele reconheceria em nós a comunidade que ele comprou com seu sangue? O contexto dessa carta, irmãos, de Colossenses capítulo 2, essa é uma cidade pequena, Colossos é uma cidade pequena da região da Ásia Menor, que tem uma importância comercial, uma certa importância comercial, porém, está acontecendo nessa cidade e também na igreja, porque é assim que acontece, a gente ouviu ontem com o pastor Humberto, coisas que trazemos da cultura desse mundo para dentro de casa, para dentro da igreja. Colossos era uma cidade pequena, importante comercialmente, fazia uma rota comercial através dos portos marítimos, por isso, Paulo escreve essa igreja, e nós encontramos que essa igreja não está enfrentando perseguição, como outras igrejas ou outros momentos da história primitiva que enfrentaram perseguição. Essa igreja não está enfrentando perseguição. O que essa igreja enfrenta é algo muito mais perigoso do que a perseguição. O que essa igreja está enfrentando é algo que nós chamamos de confusão. Uma igreja, uma comunidade, um povo que se torna confuso na forma como ele olha a missão e a sua identidade como servo de Deus, ele com certeza vai perder a direção e o rumo. O texto vai dizer para nós que existem alguns mestres, né, que eles ensinavam assim, é muito parecido com o nosso tempo, eles ensinam assim, Cristo é importante, Jesus é importante, mas ele não é suficiente. E aí a igreja evangélica, às vezes eu vejo aí de maneira muito estranha, a gente vai colocando coisas que Jesus não pediu para mim e para você. A gente começa, olha, é importante Jesus, mas também é importante isso aqui. A gente vai colocando ao lado de Jesus coisas que ele não pediu para mim e para você. É interessante que a igreja de Colossenses aqui, ela está vivendo experiências espirituais, ela está acrescentando, além da pessoa de Jesus e de quem é a igreja como sua identidade, essas experiências. Gente que fala em nome de Deus sem ter a autorização de falar. Eu costumo dizer, só tem um profeta nessa igreja, e é o pastor dela. Quando o pastor fala, a igreja ouve. A Bíblia ensina assim, a autoridade vem de cima para baixo. Mas eu não posso usar essa autoridade
para arrancar, tirar da ovelha a sua pele, a sua lã, não, mas conduzir aos pastos verdejantes. Paulo, como apóstolo e pastor, está cuidando da igreja porque ele está vendo que na igreja ao lado, Jesus é importante, mas tem outras coisas mais. E ele está olhando a igreja e está cuidando porque ele está preocupado, porque está acontecendo outras experiências espirituais, tradições religiosas estão emergindo do judaísmo, algumas regras ascéticas. O que é o asceticismo, irmão? O asceticismo é uma filosofia oriental de negação aos valores morais. Você pode estar na igreja, desde que não te custe ser santo, viva de qualquer maneira, que é talvez uma sombra do gnosticismo que dizia na época do Antigo, do Novo Testamento, do primeiro século, que o espírito é bom, mas a carne é má. Já ouviu essa expressão? Eu sou fraco na carne. Não, seu coração ainda é governado por você. Você é escravo de você mesmo, das suas paixões, não do Senhor. Então, Paulo está corrigindo essa igreja. Ali começa a acontecer coisas estranhas, como culto aos anjos. Elementos filosóficos começam a emergir dentro da igreja, e Paulo agora precisa resolver esse problema. Lembra que eu disse? Qual é a pergunta certa? Quem somos como igreja no papel missionário da história? Qual é o nosso propósito? E aqui essa igreja está dizendo, vai aí, cara, faz assim. Pode tirar foto, cara. Olhar para a igreja e ver assim, olha, eu vivo o evangelho, eu amo o evangelho, mas eu preciso de outras coisas a mais. Será que precisamos, irmãos? É um problema muito sutil que ocorre nas nossas vidas. Colossenses, a igreja, a comunidade, a sociedade ali, ela não estava rejeitando Jesus. Ela estava acrescentando outras fontes de autoridade. Só tem uma autoridade, irmão. A autoridade na igreja, que é o cabeça, que é Jesus. Quando a gente coloca outras coisas ao lado de Jesus, a gente arruma muitos problemas. O texto começa no versículo que lemos, versículo 6, assim. E agora, põe na tela para mim, filho, por favor. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue seguindo. Aprofunde nele as suas raízes. Aprofunde em quem? Em Jesus, né? Aprofunde em Jesus as suas raízes. E sobre Jesus, edifiquem a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada. E vocês vão o quê? Transbordar em gratidão. Aí ele diz, não permitam que outros escravizem vocês com filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais mundanos deste mundo. Então, o que Paulo está insistindo com a igreja de Colossenses? Viva segundo a autoridade de Cristo. Interprete a vida a partir dele, de Jesus. Cristo não é um complemento da minha e da sua fé. Ele é o centro da minha e da sua fé. Ele é o centro do seu casamento, ele é o centro dos seus negócios, ele é o centro das suas relações sociais, ele é o centro de quem você é, ele é o centro. Mas parece bonito falar assim, mas na prática é quando você faz negócio. É quando ninguém está vendo você e como você age. Esse dia eu estava dirigindo e tinha um carro na minha frente com uma plaquinha assim, né? Igreja, uma igreja nossa aqui, do Nazareno, uma igreja nossa aí, né? E estava lá o rapaz jogando latinha na rua. Latinha. O filho da mãe usa o nome da igreja e ainda usa latinha para jogar na rua. Qual latinha? Eu fiquei curioso. Eu quase parei o carro para ver qual latinha. E falar assim, amigo, esse carro é seu? Ou quando vender, tira o adesivo. E a gente começa a viver dessa forma. Não tem problema como eu falo, não tem problema como eu me visto, não tem problema como eu vivo a minha vida. A vida é minha. Então, em primeiro lugar, coloca na tela para mim, por favor, Mateus. O versículo que a gente leu, no versículo 8, diz assim, não permitam que outros escravizem com filosofias vazias. Não permitam. Em primeiro lugar, é importante você entender isso aqui. Toda pessoa está sendo discipulada. Toda pessoa, ela está sendo discipulada.
uma palavra bíblica para contextualizar o que eu quero falar contigo. Ninguém está fora de algo a ser ensinado ou impregnado na sua vida. Nós somos discipulados em todo o tempo. E nós, como povo de Deus, nós somos discipulados pelo Evangelho, por Cristo. E eu quero que você entenda isso, porque Paulo está dizendo, tem cuidado, que ninguém na revista e atualizada, a palavra que ele usa no versículo 8 é: tome cuidado para que ninguém vos venha a enredar. A palavra na revista atualizada, eu fui olhar no texto original, a palavra enredar significa o seguinte: levar alguém como despojo de guerra. Você tem um conflito, você tem a batalha, você vence a batalha, o que sobra você leva para a tua casa. Enredar isso é levar para a tua casa aquilo que sobrou de um conflito. Essa imagem é forte. Paulo está dizendo basicamente isso aqui, ó. Cuidado para que ninguém capture a sua mente. Cuidado para que ninguém capture a sua mente. Ele não está falando sobre apenas comportamento. Paulo está falando sobre formação. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com quem você segue. Cuidado com o que você compartilha no sentido de fé. Cuidado. Você tem que ser discipulado por Cristo, pela palavra, pela comunidade que você está. Às vezes eu fico bravo com o pastor, irmãos, porque a gente oferece tanta coisa à igreja, e tem um grupo ou pessoas, e sempre eu vejo por aí, buscando o fulano, o beltrano, o ciclano. Quando você morrer, pede para ele fazer enterro seu. O cara fala um monte de asneira, arranca o seu dinheiro e você bate palma e compartilha na rede social. Mas quando o teu pastor, quando acontece alguma coisa de grave na tua casa, você não liga para esse cara que você desembolsou 1.000 contos. Você liga para o teu pastor. É assim ou não é? Porque nós colocamos coisas importantes. E que Jesus é importante, mas eu tenho algo a mais. Eu tenho um segredinho, eu tenho uma chave que vai desbloquear o teu mindset, tua mente. A Bíblia, né? Só se for. O que esse texto está falando? Toda pessoa é formada. Eu conheço gente que vai em lugares, ela volta transformada. Faz lavagem cerebral na vida dessas pessoas. Eu conheci uma pessoa que era dessa igreja aqui, ainda é, na verdade, vem muito pouco na igreja, mas no passado, quando essa pessoa, hoje ela não é mais casada, tal, mas ela vinha à igreja e ela diz assim: eu fulano de tal, beltrano de tal, beltrano de tal, beltrano, e vai convidando a gente da igreja. Fomos num acampamento que foi, aí quando ela falou que foi, eu falei: tremendo. Como que o senhor sabe? Eu falei: eu sei, isso destruiu a igreja na década de 90. Nós estamos em G12. E tem mais alguma coisa, né, irmão? Não pode contar o que aconteceu lá, né? Você tem que levar o outro para ir lá, né? Tem outra coisa, né? Você teve que perdoar Deus, né? Talvez, porque Deus também foi carrasco na sua vida. Como é que você sabe? Porque eu sou pastor há mais de 20 anos e eu sei o que eu estou falando. Gente que coloca coisas, depois eu tenho que ficar arrumando, ajustando. Isso aqui não é legal não. Isso aqui tem outra. Irmãos, o seu pastor está desde 1999 na igreja. Até hoje, o seu pastor gasta muito dinheiro investindo em educação para ser melhor pastor todos os dias na vida e entregar qualidade de sermão para você. Não só de sermão, mas de vida de igreja. Nós somos todos os dias, irmãos, constantemente formados por inúmeras coisas, inúmeras vozes, notícias que vão ensinando e formando e discipulando a gente, algoritmos que discipulam, redes sociais que discipulam, séries e filmes malignos que discipulam a gente, a universidade cheia de ideologias progressistas e liberais em termos de constituição e tradição familiar. Mercado discipula você. Tem gente que fala assim: eu quero ser rico. A pergunta é: por que você quer ser rico? A minha vida é muito melhor do que a dos meus pais, economicamente dizendo. Eu e Lucinete, nós sempre trabalhamos. Nossa vida é muito melhor do que a dos nossos pais. E eu tenho certeza que a sua vida é muito melhor do que a do seu pai. A vida melhorou. Louvado seja o Senhor. Mas se você passar pelo Vale da Sombra da Morte, da crise,
Você deixa de ser quem você era? Porque tem gente que deixa. Que na crise, na escassez, ela se perde. Todo mundo está sendo o quê? Discipulado. O que importa é o me faz rir. É a grana, o dinheiro, a prosperidade. E quando não vem, irmãos? Não vem porque você pecou. Não vem porque você não tem fé. É fácil explicar com respostas simplistas algo tão mais profundo do que dizer que você pecou. É o que a gente ouve por aí. A pergunta, irmãos, quando a gente pensa nisso, todo mundo está sendo discipulado. Ou é por Cristo, ou pela igreja que você está, né, que segue Cristo, ou por alguma outra coisa. A pergunta é, por quem que eu estou sendo discipulado? Quem está formando a minha mente? Esses dias eu falei, eu não sei se foi para... Eu não sei o que eu falei, essa aqui gosta de dinheiro, essa mulher. Essa mulher arranca dinheiro na área da psicanálise. Eu falei, gosta de dinheiro. Falei ou não falei? Eu não sei porque eu falei para alguém esses dias. Sabe? Gente que está na rede social bombando, mas gosta de dinheiro. Não gosta de cuidar de você, gosta de dinheiro. Sai correndo, irmão. Gente desonesta, gente que fala fino, não fala igual eu estou falando rasgado, não. Fala fino e doce, seduz você. A remédio bom é o que é amargo. Aprendi isso com a minha mãe. Remédio bom é amargo. A pergunta é, quem está me formando? Se não é Cristo que está formando você, é outra coisa que está formando você. Falei esses dias para os nossos líderes de grupo, que nós precisamos estudar, nós precisamos estudar a Bíblia. A gente não pode oferecer o que a gente não tem, irmãos. O discipulado não começa hoje no domingo. Ele começa segunda, sábado, e no domingo a gente fortalece e continua de novo. O discipulado é todo dia. Esse ano é ano de fazer discípulos. Não é ano de crescer. O crescimento, ele é reflexo de uma igreja saudável. O crescimento é reflexo de uma igreja que ama. O crescimento de uma comunidade é reflexo de gente que trabalha. Como vocês estão trabalhando, os nossos líderes. É lento. Já fazem 16 anos que eu sou pastor, essa igreja tem 23 anos de existência. Nós somos uma igreja jovem em termos estatísticos. E nós podemos continuar envelhecendo como igreja com qualidade. Ou a gente se perde dentro de um gueto chamado evangélico. E a gente começa a olhar só para os nossos problemas. Quem é que controla a nossa imaginação? Quem é que controla as nossas decisões? A gente agora vai entrar num momento delicado da política. E a gente, é lógico que eu gostaria de ter um governo melhor em todos os níveis, municipal, estadual, federal. Mas se não tiver, irmãos, nós vamos passar a lástima que for. Vai fazer o quê? Mas nós vamos continuar sendo igreja. A igreja foi massacrada debaixo do Império Romano, mas ela cresceu. Matavam 10, vinha 1000. O problema é que a gente vai colocando coisas, né? A gente acha que Jesus e mais alguma coisa é suficiente na minha e na sua vida. O texto diz, tenha cuidado. Tenha cuidado para que essas filosofias, essas coisas não entrem na vida de vocês. E corrompa a espiritualidade de vocês. Pastor, isso está distante de mim. Não está distante não, irmãos. Não está distante. É muito próximo de nós. Dá uma olhada no comportamento dos seus filhos. Dá uma olhada como ele está pensando. Você fala uma coisa, a escola fala outra. Nós precisamos cuidar. Segundo lugar, perdemos a nossa identidade quando a gente deixa a outra narrativa ocupar o centro. Nós já falamos praticamente bastante sobre isso. Cuidado com o pecado, irmãos. É interessante que, e aqui eu quero avançar um pouquinho, porque existem, quando a gente fala de idolatrias, que são narrativas que a gente vai colocando no centro da nossa vida, eu quero dizer para você, por exemplo, o que significam essas narrativas. Olha só comigo, muitas vezes a gente olha para essas narrativas e veja, o sucesso é uma narrativa muito forte no nosso tempo. O sucesso é algo tão forte, irmão, no nosso tempo, que a gente acha que ser bem-sucedido é porque Deus está conosco. Então a gente precisa jogar a Bíblia fora, porque a igreja era pobre. A igreja, Jesus dependia, irmãos, de mulheres, do ministério, de pessoas. A igreja
no Novo Testamento e ao longo da sua história, ela é uma igreja peregrina, ela não tem lugar fixo. Cuidado, irmãos. Quando nós perdemos a identidade, a gente deixa outra coisa ser o centro da nossa vida. E o centro da minha e da sua vida deve ser Jesus. Ele deve reinar a sua vida. O texto diz que filosofias entravam na igreja. E a palavra filosofia aqui tem relação não com uma disciplina acadêmica. Filosofia tem relação com o sistema de pensamento predominante. Sistema de pensamento predominante. Que vai se ocupar em explicar algumas coisas. Por exemplo, a maneira como você interpreta e lê a vida. A maneira como a sociedade enxerga a verdade, a ética. São filosofias que vão entrando na nossa vida. O texto fala que o rudimento do mundo, os pensamentos ou a estrutura filosófica do mundo entra na vida da igreja. E é verdade. Eles começam a governar a forma como a gente vive a vida. A gente muitas vezes parece que as coisas elas entram na nossa vida e a gente não percebe. Mas olha o que João Calvino fala. João Calvino, reformador suíço, ele diz assim: o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos, irmãos. Se nós permitirmos que a cultura governe o nosso coração, a gente vai ter exceções morais. Nós vamos criar exceções para que a gente tenha Jesus no domingo e durante a semana a gente tenha os nossos deuses, os nossos valores para nos beneficiar em tantas áreas da vida. Irmãos, hoje o ídolo não é uma escultura que está esculpida como na igreja católica, irmãos, que tem lá os seus santos, suas imagens. A igreja evangélica está criando imagens e esculturas dentro do coração. Nós não temos mais, muitas vezes, autoridade para falar da idolatria católica, porque a igreja evangélica idolatra pastores, idolatra homens, mulheres. E nós precisamos entender que o único que tem o centro da adoração é o Senhor. Muitas vezes, esses ídolos, eles aparecem entre nós vestidos de normalidade, e é tudo certo, mas são extremamente perigosos. Ninguém percebe que você está adorando ele, porque está escondido aí dentro. Eu falei do sucesso. O sucesso é uma narrativa que entra e se torna o centro da vida das pessoas da nossa geração. Porque a nossa cultura diz assim, irmãos: você vale o que você conquista. O seu valor depende da sua carreira. O seu valor depende do seu patrimônio. O seu valor depende dos resultados que você produz, do nível de produtividade. E se você fracassar, você é uma pessoa que infelizmente está fora ou segregada daquilo que a cultura diz que é importante. Só que Cristo diz outra coisa para mim. Cristo nos ensina outra coisa, irmãos. O texto de Paulo, naquela igreja, está dizendo assim: cuidado, porque vocês estão colocando em Jesus. Jesus é importante, continuem na igreja, mas vocês estão colocando outras coisas para ser alicerce da vida de vocês, para sustentar a vida de vocês, para vocês viverem o dia a dia de vocês. Vocês estão colocando outra coisa, o seu valor, por exemplo, no desempenho. A cultura do desempenho é uma cultura onde muitas vezes as luzes, o palco, irmãos, o discipulado é formado no dia a dia. Não é palco, não é luz, isso não produz atmosfera espiritual. Eu vejo às vezes igrejas que nascem gigantes, eu fico me perguntando aonde esse povo estava. Uma igreja que nasce com 1.500 pessoas de um domingo para o outro, inauguração. Eu quero saber aonde estavam essas pessoas? Aonde? Será que todas elas aceitaram a Cristo? E houve um batismo de 1.000 pessoas numa noite? Não. Vieram de uma cultura de consumo, buscando algo que aquela igreja pode oferecer. Promessas são errôneas. O texto vai dizer para nós: não coloque Cristo em mais alguma coisa.
A gente valoriza muita coisa que Deus não valoriza, irmãos. O valor que o Senhor tem e que Ele almeja de mim e de você é estar nos pés dEle. Você é servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Nós somos servos. Se você acha que é algo a mais, você está errado. Nós somos servos. Sabe qual a outra coisa que o centro ocupa? O centro como narrativa permanente no nosso coração? Outra coisa, autonomia. Autonomia, irmãos. Essa ideia da liberdade. A gente vive numa geração onde dizem, eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Você conhece gente assim? Do meu eu tenho a minha verdade, a minha vida, o meu corpo, as minhas escolhas. E são narrativas malignas. E nós viemos para o domingo na igreja, levantamos a mão para Jesus, mas durante a semana o nosso centro é isso. Quem cuida da minha vida sou eu. Quem faz as escolhas sou eu. Não é a santa palavra de Deus que guia você, mas sim o seu coração idólatra. O coração idólatra permite que outra coisa ocupe o centro da sua vida. O problema é que o evangelho nunca, ele começa dizendo, faça a sua vontade. O evangelho fala ao contrário, a vontade de Deus. O evangelho diz, a vontade ela é divina, é de Deus. Mas a nossa cultura diz, faça a sua vontade. O que Jesus nos ensina? A vontade, meus desejos, a minha vida, ela precisa estar sujeita ao senhorio e o governo de Cristo. Então, uma autonomia sem Cristo é idolatria, é pecado. Perceba que isso é muito mais profundo, irmãos. Perceba que como nós estamos sendo discipulados todos os dias, por uma cultura que vai tirando, não precisa abandonar Jesus, mas viva como se Ele não existisse na sua vida. Não dê satisfação quando o teu líder de no grupo perguntar por que você não veio, você mente para ele, diz que está tudo bem, sua vida está desmoronando e você diz, está tudo bem. Não vim porque eu não quis, porque eu quis ver futebol, porque eu quis lavar o carro, porque eu quis estar no cinema, porque eu quis namorar, porque eu quis fazer isso. O discipulado, irmãos, começa dia a dia aos pés de Jesus. O discípulo de Cristo, ele não organiza Cristo em torno da sua vida. Presta atenção nisso. Você que é um discípulo de Cristo, você não organiza a sua vida diária. Amanhã você vai trabalhar, depois você não organiza a sua vida. E colocando ali, onde eu encaixo Cristo? Deixa eu ver essa área, deixa eu ver se essa área encaixa Jesus. Essa aqui não dá. Meus amigos vão estar, não vai dar. Não. Nós organizamos a nossa vida, irmãos, em torno de Cristo, porque Ele é o centro. É por isso que quando um jovem quer casar, ele vai procurar uma namorada, e quando ele é humilde e é crente, ele procura o seu pastor, ou os seus pastores, e diz assim, e aí, pastor? Quando é da igreja é mais fácil, quando busca fora, aí fica um pouco mais difícil de avaliar. Mas e aí, pastor? A primeira pergunta que eu falo é, ela ama Jesus? Ele ama Jesus? Ele é fiel a Jesus? É difícil no início de namoro, né, irmão? Por isso que o namoro a gente abre, a Lucineide diz, né, pastora Lucineide? Você abre os olhos. Lembra aquele cara lá que abre o olho e queima tudo? Você abre o olho no namoro. Namoro é para dar errado, irmão. Tem que dar errado no namoro. É bom que já resolve lá. O curso de noivo, para mim, o curso bom de noivo é aquele que separa os noivos. É bom separar já antes do que separar depois. Mas muitas não dão certo, porque se submete aos princípios do valor e do cristianismo. Então nós precisamos viver o Cristo dentro da nossa história. A nossa história tem Cristo. E não depois, deixa eu ver, deixa eu experimentar primeiro. O pastor Humberto falou isso ontem. Deixa eu experimentar. Organize a sua vida em torno dele, que é o Senhor. Mais um ídolo que se torna centro da nossa história de vida como uma narrativa permanente. Nós nunca fomos tão observados, irmãos. Nunca fomos tão observados. Existe uma cultura de aprovação. Eu preciso fazer o outro. Sempre a gente fala assim, gostou?
Fez, e aí, tá tudo bem? Tá bonito? Precisa ter gente que posta na rede social, que quer aparecer, gente que precisa de aprovação, mas não é culpa dessa pessoa, é culpa de uma cultura que estimula a gente a ser aprovado pelo outro. A opinião do outro é importante. Imagina, irmão, se dominicalmente, eu estou 16 anos aqui sendo pastor, se eu me preocupasse com a sua opinião, eu ia ficar doido. E eu não ia. Vou começar aqui. Que cor que gostaria de ser da parede? Branco ou amarelo? Verde ou azul? A cadeira pode ser amarelinha, azul. Já pensou, irmãos? Uma loucura que é? Ou então, depois de pronto, perguntar, e aí, gostaram? Eu estou falando de coisas muito superficiais. Mas existem coisas muito mais profundas que está relacionadas à aprovação, que está relacionada à carência, está relacionado àquilo que você precisa, né? Gente, por exemplo, que vive assim, dentro dessa cultura, dessa narrativa, gente que precisa de aprovação do outro porque não conseguiu na sua infância, talvez, ser educado pelos seus pais, a ponto de ser corrigido. Fala assim, faça, obedeça, cumpra. Não pode, está errado. Louvado seja o Senhor pela correção. Você que é mãe, que fica o dia todo com seu filho, e porque às vezes faz jornada dupla, irmão. Eu sei como é difícil. E isso aqui que educa o teu filho, o preço é alto. O preço é alto. Se você não chora agora porque você quer paz, você vai chorar lá na frente. O preço é alto porque a gente coloca no centro da nossa vida outra coisa. A gente não gasta mais tempo com os nossos filhos, educando eles sobre o princípio do Evangelho. A criança diz assim, ó, eu não vou para a igreja hoje, que eu estou querendo ver meu joguinho aqui. Eu quero ficar... E a mãe, é verdade, né? A gente já foi domingo. Você é perfeito? Eu não sou perfeito, tenho um monte de defeito. Conversa com a Lucinei, lá você vai encontrar um monte de defeito em mim. Os meus líderes mais próximos sabem de alguns. Mas eu aprendi, irmãos, que existem coisas que se a gente não fizer, vai chegar uma conta alta para pagar. E nós não vamos ter saldo para pagar essa conta. Ídolo da aprovação. Teu filho não é rei. O rei da sua casa é o marido. A rainha da sua casa é a esposa. O filho não é príncipe, não. Ensina o seu filho a lavar uma louça, arrumar uma cama, a tirar um lixo. Ensina ele a cozinhar. Começa cedo. Tem menino de 15 anos que não sabe cozinhar. Porque a gente colocou outra coisa na nossa cultura religiosa. Dizendo, não, a gente tem que proteger, a gente tem que dar o melhor, a gente tem que fazer tudo. É assim ou não é? E às vezes o pai não aguenta, a mãe não aguenta, chora. Eu sei que às vezes você vai dar de tudo, vai fazer de tudo correto, vai ser um bom pai, uma boa mãe, mesmo assim vai sofrer isso, eu sei disso. Mas nós não vamos trabalhar com essa outra métrica, vamos trabalhar com a correta. Vamos trabalhar ensinando eles de fato. Amar a igreja, amar o reino de Deus, amar Jesus, amar a oração, amar estar na casa de Deus. Não precisamos fazer isso, não coloque outra coisa. O texto diz que está crescendo no meio de vocês isso. O ídolo como consumo são narrativas que entram na nossa vida. Eu venho para consumir. A nossa cultura diz assim, compre, compre, compre. Como é que é? Esqueci agora. Shopee, né? Aquele que faz barulhinho quando compra alguma coisa. Né? Troca, compra, atualize, compra, troca, compra, atualize, compra. Tem gente que troca de celular todo mês, todo ano. E não sabe nem onde está a Bíblia. Sempre existe algo, irmãos, dentro da nossa cultura que vai dizer assim, posso melhorar, né? Vamos trocar. Consumo, e a gente entra na igreja, acho que já deu tempo aqui. Teve uma pessoa, achei maravilhoso, pastor lá de tudo, ele diz assim, pastor, amo a sua igreja, amo os irmãos, que igreja extraordinária, mas estamos indo embora. Bugou a cabeça. Eu não entendi. Fala de novo. Amo a sua igreja, amo os irmãos, amo tudo que vocês fazem, maravilhoso, mas estamos indo embora. Como assim? Se é bom, por que você está indo embora? Você quer ir para onde? Para um lugar pior? Então, sim, é uma cultura que desconectou. Eu quero consumir uma nova experiência em algum outro lugar. Ou quando o pastor não dá oportunidade, que difícil mesmo eu vou dar mesmo,
Principalmente aqui, porque aqui você tem que ter condição para falar. Eu sou ciumento com a igreja, no sentido de cuidar. Eu tenho medo de quem eu trago aqui e fala besteira, porque eu zelo por isso aqui. Eu zelo pela palavra de Deus. Não é qualquer um que vem aqui e fala borracha. Eu não aceito. Não permita, irmãos, que essas coisas invadam o nosso coração. Consumismo vai invadindo a nossa espiritualidade. As pessoas passam a consumir igrejas locais, consumir sermões. Agora eu vou ouvir o Malafaia. Vou ouvir o Hernandes Dias Lopes. Vai lá. Fazer o quê, né? Apesar que é só apertar um botãozinho. Aí quando a Michelle no grupo de comunicação diz, gente, compartilha as coisas da igreja. Ninguém compartilha. É uma geração que talvez você esteja presente, que precisa ajustar na sua vida. Você tem colocado outras coisas que você considera importante. Para a gente encerrar, vamos ficar de pé. A igreja ela não perde a sua identidade em um único domingo. Ela perde lentamente. Lentamente ela vai perdendo sua identidade. Quando a voz da cultura ela se torna mais familiar, mais fácil de interpretar do que a voz do bom pastor que é Jesus, é porque a gente está indo talvez na trilha errada. Quando os valores do reino de Deus eles deixam de ser estranhos ao mundo e passam a ser estranhos à igreja, não tem mais oração, ninguém mais pode orar. Agora a igreja moderna não ora mais. Isso é um problema. Quando aquilo que Deus chama santo, a cultura chama de exagero. Exagerado, hein? A igreja é chata, hein? Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Mas o não pode tem por trás um princípio que para você faz sentido, porque a sua vida está em torno de Cristo, a dele não. Então não é não poder, é fazer sentido. Se você é escravo de uma bituca de cigarro, eu não mais. Se você é escravo de um barril de conhaque, eu não mais. Porque eu decidi viver de maneira diferente. Eu não preciso de Jesus e mais alguma coisa. Aquilo que Deus chama de pecado, o que Deus chama de pecado na Bíblia, a cultura chama de progresso. Estamos progredindo, pastor. Sociedade progrediu, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. A igreja está correndo risco na nossa sociedade, irmãos, de deixar de interpretar as escrituras pela escritura e começar a interpretar as escrituras por aquilo que o mundo diz para nós. Quando nós fazemos isso, nós corremos o risco de perder a nossa identidade de povo de Deus. Quando nós fazemos isso, nós perdemos a nossa identidade. Talvez para você nessa manhã, a mensagem se resume, um resumo do que eu falei hoje a você. Seja um homem santo. Seja uma mulher santa. Viva a sua vida em torno de Cristo. Cristo faz, eu faço. A Bíblia diz que pode, eu faço. Viva pelas Escrituras. Ame as Escrituras. Volte a estudar as Escrituras. Discipule alguém. Mas eu não posso. Você pode, a Bíblia te autorizou a discipular alguém. Não está no programa de grupo pequeno, não tem problema. Pega uma pessoa e ensina a Bíblia para ela. Depois você procura, gente, pastor, estou discipulando essa pessoa, eu quero batizar ela. Aonde podemos inserir ela num grupo pequeno? Obrigado, filho. Aonde? Nós devemos, irmãos. Quantas vezes você encontra pessoas que chegam até você arrebentado? Você tem uma palavra de Deus para a vida dessa pessoa. Porque você é um discípulo de Jesus. Que a igreja do Senhor nesse tempo seja uma igreja mais viva, uma igreja mais santa, uma igreja mais escriturística, uma igreja que traga para si a verdade do Evangelho e não Jesus e mais alguma coisa. Nós queremos só Jesus, irmão. Ele é suficiente para nós. Amém? Feche os olhos, eu vou orar com você. Nós vamos cantar. Mas nós queremos viver sem o Evangelho a partir do Evangelho e não a partir do que o mundo dita, do que os desejos dessa cultura dita.
Existem coisas extraordinárias na cultura, mas existem coisas que estão de fato, Senhor Deus, sendo usadas para machucar, influenciar e transformar a igreja em outra coisa que não seja mais a igreja. A igreja tem uma identidade. A sua natureza é proclamar a verdade do Evangelho, é fazer discípulos de todas as nações, é fazer que o reino de Deus seja alcançado. Por isso, nessa manhã, Senhor, nessa manhã, uma manhã de concerto, onde o nosso coração esteja debaixo da autoridade bíblica, debaixo do bom pastor, para que viemos a viver uma vida santa, reta, uma vida que exalta o teu nome. Por isso nos perdoe, Senhor, se nós estamos falhando, se nós estamos permitindo colocar outras narrativas, outras coisas, Senhor, que estão sufocando o Evangelho de Jesus na minha vida. Libera, meu Pai, a tua graça, repreende o mal, Senhor, quebra suas cadeias, repreende o mal, Senhor. Ó Deus, que a mente da tua igreja seja renovada, transformada, vivificada pelo bom pastor, pelo poder do teu Espírito. Sopra, Espírito Santo de Deus, nesse lugar, e gera piedade no seio da igreja, gera santidade no povo de Deus, Senhor. Faz com que a igreja ouse ser um povo contracultural, Senhor, porque nós queremos continuar a viver o teu reino, em nome de Jesus.